o som de novo. Vocês provavelmente acompanharam a história aí bizarra do morador de rua que teve um caso com a esposa de um personal trainer. A gente fez um vídeo aqui no canal explicando tudo. Tá safe Você sim, pode o assistir LCS. ele se você quiser entender melhor toda essa história. Mas de toda maneira, aqui vai um pouquinho de contexto para você que pegou o bonde andando. Tá. Essa semana a internet parou com essa história surreal, né? O marido de uma mulher flagrou ela o traindo dentro do carro da mesma com um morador de rua. E ele, tomado pela raiva e com razão, desceu a porrada. Parece o Bruno Formiga, né? O morador de rua foi parar no hospital e uma foto dele até mesmo acabou viralizando lá já dentro do hospital. Só esclarecendo, em alguns vídeos que estão circulando aí pelo TikTok, Instagram, estão dizendo que o mendigo teria morrido. Mas isso é mentira, tá? É fake news, ele tá vivo. Bom, essa história meio sem pé nem cabeça começou a fazer sentido depois que tivemos acesso a um áudio da própria Sandra, né? A moça aí que tem... O áudio é muito absurdo, pô. Bom, nesse áudio ela dizia que via o morador de rua como uma espécie de divindade, uma hora como Deus, outra hora como seu marido. Algumas pessoas não acreditaram muito bem nessa história, estão até dizendo que ela poderia ter algum tipo de fetiche ou algo do tipo e meio que meteu esse caô, né? Porém, lá nos áudios dela, analisando, a gente pôde perceber que, de fato, ela não parecia estar bem psicologicamente. Agora, se ela viu mesmo, ela teve um surto e viu mesmo o que ela disse que viu, né? Deus, o marido dela, isso só ela vai poder dizer, né? Mas bem psicologicamente, eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência teria feito o que ela fez, né? É verdade. Bom, desde a hora que ela teve o primeiro contato, então, com esse mendigo, né, e ainda com a sogra e a filha dela por perto, até o momento em que ela foi atrás do morador de rua para ter relações com ele dentro do carro, já dava para perceber que não era algo normal, né? Por isso que essa história viralizou tanto. Pois bem, o que acontece é que nós ainda não escutamos duas pessoas que também são importantes nessa história, né? Que no caso é o Eduardo, que é o marido da mulher, né, da Sandra, e também o mendigo. A gente também não Pô, o maluco é bonitão, pô, o maluco fortão, postou todo um vídeo logo depois, né, que começou a viralizar essa história, explicando um pouco do que houve. Ele ainda estava insistindo na tese de que a mulher dele teria sido Sim, música tensa, né? Que sinceramente eu não acredito. Ele mesmo depois, numa entrevista que ele concedeu ao próprio SBT, para dar a versão dos fatos dele, ele disse que ela estava em um surto psicótico. Então, ora, vamos tentar entender. Você acha mesmo que um morador... Eu nem sabia que ele tinha dado entrevista para SBT, em mano. cima de uma mulher daquela? Eu acho pouquíssimo provável. A única Claro que coisa não, que o pô. morador de rua estava interessado, provavelmente era em conseguir algum trocado para poder comer ou sustentar algum possível... Também não, porque tem uns morador de rua que mexem com mulher na rua pra Isso caramba, e pô. não em ver a mulher Já vi, e pô. pensar que poderia ter algum tipo de relação com ela. Bom, essa minha visão passa a fazer ainda mais sentido depois que nós temos acesso ao depoimento do mendigo, que a gente já vai ver. Bom, então esse foi o vídeo que o Eduardo postou pedindo para as pessoas terem um pouco mais de empatia, aí dizendo que a mulher dele teria sofrido violência sexual. Eu sou Eduardo Alves, venho informar que estão gerando conteúdo ofensivo contra a alma da minha esposa. Mano, acabou a vida desse maluco. Sofreu violência Da mina sexual. também. Então aqui vocês Da mina percebem até que mais, pô. ele falou, né, sofreu violência sexual. Violência sexual, o que a gente entende a partir disso? Que ela foi estuprada, sem mais, né? O mendigo forçou ela a fazer algo. Sim. Que nós veremos mais à frente e já entendemos com essa história que parece que não foi bem assim, né? Segundo o depoimento da própria Sandra, os áudios vazados, né? E também o depoimento do mendigo e também o próprio versão do Eduardo depois, quando ele dá a entrevista pro SBT. Então já meio que cai por terra aí até onde eu acredito essa hipótese de violência sexual. Aqui na cidade de Planaltina DF, por um morador de rua, e diante disso, vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea. Parece que ele tá lendo um bagulho que um advogado mandou pra ele, né? Outra coisa que ele fala, os fatos sendo transmitidos de maneira errônea. Eu não acredito também que os fatos foram transmitidos de maneira errônea de novo. Tá? Os fatos foram transmitidos a partir do que se tinha até então, que era o depoimento da esposa, né, os áudios da esposa dele e o vídeo, né, que Sim, esse vídeo é bizarro. o morador
morador de rua. E a partir daí, então, foi se tomado todo o enredo dessa história, no qual ele tenta amenizar aqui, né, dizendo essas hipóteses aí, mas depois que ele mesmo acaba se contradizendo aí na entrevista que ele deu para o SBT. No momento, o que deveria estar preocupado é a saúde dela, até porque a mesma se encontra internada. Mediante a isso, eu venho pedir, né, que pare com essa questão de divulgação, ainda Vai mais parar a mulher nunca. A errada. internet não para nunca. E porque, querendo ou não, está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra, né, quando na realidade os cuidados deveriam estar sendo voltados. Então, assim, você vê que ainda ele tá preocupado com a esposa, né? Ele pede para pararem as divulgações e tal. O que eu acho um pouco difícil, né? Quando cai na internet, algo disso Impossível, pô. se torna viral, vira Impossível. um meme, né? Como aconteceu, eu acho um pouco difícil você ter controle sobre isso. Bom, então, ontem foi ao ar uma entrevista dele no SBT, onde, Pernambuco no ar, como eu filho. já disse aqui, ele se contradiz na questão da violência sexual. Nessa própria entrevista, ele não diz em nenhum momento que a esposa dele teria sofrido violência sexual por conta do morador de rua. É claro que lá ele estava assessorado por uma advogada que, com certeza, se fosse provado que foi consentido essa relação, poderia Ele podia ser causar processado. problemas para ele juridicamente falando. Então, talvez a advogada orientou ele nessas partes aí. Falou, Ou filho, não vocês fala isso aí acreditam não, que com essa porque... repercussão que o caso tomou, não teria nenhum advogado ou um monte de advogado querendo assessorar o mendigo? Então, imagina Porra. só, né? Você Filho, advogado é que nem mosca e bosta, o filho. mendigo teria estuprado a esposa desse rapaz e não ter sido nada disso. Né? Imagina Vai ter, problema Estevão, vai ter. gigantesco, né? Se foi comprovado e tudo nos leva a crer que foi sim consentida essa relação, imagina só a dor de cabeça que causaria pro Eduardo, além do que ele já está sofrendo e deve estar sofrendo por conta aí desse peso que a internet ele ainda tá com a mulher, né? Bom, Isso nessa me impressiona entrevista, muito. Ele diz que a mulher dele está sofrendo ali delírios. O que eu percebi é que ela está tendo mais delírios, né? E não consegue assimilar o que aconteceu, porque ela está preocupada com outras coisas. É questão de conta de loja, questão de vaidade. Outra coisa que fica bem clara nessa entrevista, pelo menos pra mim, é que o Eduardo está apoiando a esposa, está do lado dela. Mas se coloca na... Porra, na... Vamos pensar assim. Você é casado com uma moça e, pô, ela tem, sei lá, um problema psicológico, né? Vamos dizer assim. E acontece um bagulho desse. Você já sabia que ela tinha, né, esse tipo de problema. Então, por pior que seja a... Assim, é claro que a gente tá na hipótese que a gente tá falando que se isso for verdade, se for realmente verdade, que ela tinha uma doença ou algum problema assim, e que ela alucinou nesse rolê, ela não tem culpa. Ela é uma doença, pô. É que nem, tipo, várias outras doenças. Mas o maluco, ele vai ter que segurar essa bucha aí, mano. E não vai ter que segurar, não é pouca bucha não, viu? E ele sabia, exatamente, ele sabia que ela não podia sair sozinha. Se ela realmente tem uma doença, tipo, com desse nível, ela não podia nem estar dirigindo, pô. Tá louco? Ela não podia nem estar dirigindo, cara. Se ela realmente tivesse esse tipo de uma doença grave como ele tá passando, ela não podia sair sozinha. Não podia estar dirigindo, não podia, né? Enfim, vamos ver. Ele com certeza tem um apego sentimental muito grande por ela. Eu acredito que qualquer outro homem... Não, ela tava sozinha, pô. Como é que a sogra ia deixar ela sozinha no carro com o mendigo, pô? Ela ficou sozinha. No lugar dele, já teria abandonado a esposa, ainda mais tendo em vista que foi consentida essa relação. E ele, surpreendentemente, não. Ele diz que está tendo contato com ela, diz que está recebendo toda essa carga negativa da internet, esse ódio da galera. Né? Mas, pô, legal ele tá com ela, né? internada, Porque, sem pô, acesso coitada a dessa nada disso, mulher. ela nem está sabendo a repercussão que o caso tomou, porque segundo ele, ela está sem acesso à internet, à TV e nada disso, né? Bom, eu não sei se qualquer outra pessoa no lugar dele teria essa frieza de continuar apoiando a esposa nesse momento. Foi a primeira vez que ela teve esse surto, entendeu? Então, infelizmente, o que estão denegrindo a imagem dela não condiz com ela. Denegrindo não é legal, não. Como eu disse, ainda levando em tese de que a relação teria sido consentida.
tudo bem? A gente não tem como comprovar isso, porque isso quem vai comprovar está sendo investigado. É, pela Polícia não, Civil, isso aí não é violência Mas sexual. dado a tudo que nós temos até então, eu não acredito que tenha sido ali uma Muita violência frieza, tá sexual, louco, que pô. realmente o mendigo tenha forçado a mulher a isso tudo. Agora, se ela estava sã ou não, isso já é outra outro discussão, rolê. beleza? Bom, vamos então para o depoimento do mendigo, né? Esse depoimento foi dado em nota, não tem áudio, não tem vídeo, né? Então eu irei ler aqui. Aqui está o depoimento, né? O morador de rua diz que foi chamado para brincar, né? A polícia, o homem em situação de rua, informou que por volta das 21h30 de terça-feira um carro parou nas proximidades da escola paroquial em Planaltina e dentro dele estaria a companheira do personal trainer. Após estacionar, ela teria o chamado e dito: "Vamos brincar?" Isso já, né, uma pessoa dizendo Aí não tem já, surto, sei pô. lá, eu já fico meio naquela. Será que ela realmente estava tendo algum surto psicótico? Enfim, não. uma pergunta aí, né? Depois, o sem-teto disse ter sido convencido pela mulher a entrar no veículo. Ele declarou que, enquanto tinha relações com a motorista no interior do carro, um homem bravo invadiu o veículo. Um homem bravo, Né? o marido dela, né? Iniciou uma briga. O morador de rua afirmou ainda que não conhecia a mulher e não a E aqui tá então o morador de Caraca. rua não forçou A versão- ela a nada. A versão Ou seja, dele. aqui já diz tudo, A versão né? dele. Esse Porra! depoimento do mendigo coloca mais em xeque ainda É. a tese na qual o Eduardo se agarra de que a mulher teve um surto psicótico, alucinação e por isso fez aquilo, né? Quem em um surto Admite a para gaia aí, um fião. carro no meio Que olha. escura, chama um mendigo para brincar É. e convence a entrar. Não tem esse rolê não, Vamos pô. ver nessa história toda, as únicas vítimas são o Eduardo, que saiu com a sua honra e a sua moral destruídas pela internet, e o mendigo, que foi atropelado pelo marido da mulher, que ele nunca imaginou na vida que poderia ter algum tipo de relação sexual. Bom, comenta aqui embaixo o que você acha dessa Então, história agora. mas não faz muito sentido a versão dele, porque tem umas fotos dela lá, orando com ele. Talvez as fotos tenham sido tiradas no mesmo dia, sei lá. Primeiro corno de mendigo BR. Que história absurda, cara.